Antes o mundo era pequeno, porque a Terra era grande. Hoje o mundo é muito grande, porque a Terra é pequena, do tamanho da antena parabólica Mará. Eu sou o professor Davi, você está na Sala dos Mestres e o assunto hoje é globalização. Vem comigo! Antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a todos os inscritos nas Salas dos Mestres. A sua participação é muito importante pra gente. E você que ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, deixa seu like, faça seu comentário, aprofunde o seu conhecimento e venha se divertir com a gente. O termo globalização vai ganhar muita força no final da década de 1980. Marcando o fim da ordem bipolar e o início de uma nova ordem mundial. Porém, o termo globalização e aldeia global já é vista entre dois autores, McLuhan, no seu livro Guerra e Paz e Aldeia Global, e Brzezinski, em Revolução Tecnotrônica, ao tratar da Guerra do Vietnã e a realidade da guerra sendo transmitida ao vivo, já traz argumentos referentes ao conceito de globalização. Os novos estudiosos acreditam que o termo remete até às grandes navegações. Nós vamos trabalhar um pouco o conceito de globalização visto em cima de alguns desses autores e também trazer a ótica da problemática da globalização no mundo atual. Vamos entender um pouco melhor esse conceito de Guerra Fria e os acontecimentos que sucederam à Segunda Grande Guerra Mundial. Porém, eu acredito que merecia até um vídeo especial falando sobre capitalismo e comunismo. O que vocês acham? Bom, muito bem. Ao findar da Segunda Guerra Mundial, existem basicamente dois lados políticos, ideológicos, econômicos que são os vencedores. De um está os Estados Unidos, acompanhado da França, da Inglaterra, dos países europeus, chamado de Ocidente. O lado ocidental da Europa, que enfrentou os alemães, os italianos e até mesmo os japoneses. Do outro lado, nós teremos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, composta por 15 repúblicas. É muito interessante pensar que, em 1991, vai surgir a Comunidade dos Estados Independentes, e elas vão se esfacelar, essas repúblicas, e vai existir muita disputa entre elas. Será que você se lembra de alguma coisa? Rússia? Ucrânia? Bom, é outro assunto. Vamos continuar aqui. Bom, dessa bipolaridade entre o mundo capitalista e o mundo socialista, o lado capitalista irá fazer dois planos extremamente importantes. Um de ordem econômica, que vai ficar conhecido como Plano Marshall. Seria um plano de reconstrução e reestruturação através de empréstimos aos países capitalistas afetados pela Segunda Guerra. É curioso pensar que o Japão irá se desmilitarizar, ele mesmo que sofreu aí os atentados, as duas bombas norte-americanas, ele vai se desmilitarizar e vai ser agraciado aí com essa ajuda econômica do Plano Marshall. Vai ter até um nome especial, vai ficar conhecido como Plano Colombo. Muito bem. Outra organização que irá surgir do lado capitalista será a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Será uma organização militar que irá defender os países capitalistas. É curioso você pensar também, mais uma vez, que ela existe até hoje e ainda exerce grande influência. Ué, mas a antiga ordem mundial não acabou? Pois bem, isso nós vamos entender um pouquinho também. Olha só, do lado comunista, nós também teremos uma aliança econômica. É a Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, que irá valorizar uma assistência aos países comunistas, inclusive aqueles do leste europeu. E também terá uma aliança militar. É a conhecido Pacto de Varsóvia. Bom, pessoal,
Esse é o contexto geral da Guerra Fria. Merece estudos e aprofundamentos. Vamos entender agora os conceitos da globalização e como que ocorre um pouco dessa virada da antiga ordem para a nova ordem mundial. Na década de 1970, nós temos um marco muito importante, que foi a ditadura de Pinochet no Chile. Os governos da Margaret Thatcher na Inglaterra e de Ronald Reagan nos Estados Unidos. E esse avanço do neoliberalismo. Óbvio também que na década de 1970 é marcado pela crise do petróleo. Todos esses acontecimentos vão levando ao fim da política de bem-estar social. Um fator bem interessante e marcante na década de 1980 será a Guerra do Afeganistão, no qual a União Soviética vai ter perdas significativas, além do interesse do fim da divisão da Alemanha Oriental entre a Alemanha Ocidental. Então podemos dizer que a globalização ela acaba tendo dois sentidos. Um descritivo, simbólico, marcado pela unificação dos povos, e um outro prescritivo, normativo, marcado pela vitória do neoliberalismo. Dessa forma, nós podemos entender a globalização como um processo intensificado a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, que tem seus desdobramentos na Guerra Fria e muda através do que fica conhecido como Nova Ordem Mundial por acontecimentos marcantes na década de 1980. Podemos caracterizar como aprofundamento das relações comerciais e políticas, uma atmosfera internacional, avanços da tecnologia, principalmente da comunicação e dos transportes, uma tendência à padronização cultural, pois é absorvida todo o conteúdo produzido, então há uma tendência no mundo ocidental, diferente do mundo oriental. Por isso, é difícil falar em ordem unipolar. E hoje, isso se reflete no espaço, através de um multiterritorialismo. As esferas de poder também ganham outra perspectiva, pensando que não são somente os espaços dos países os poderosos, mas as empresas, pois as empresas agora vão além do seu território, são empresas transnacionais. Outro fator bem interessante é a formação dos blocos econômicos, como a União Europeia, por exemplo, que terá inclusive a sua moeda única. Porém, todos esses processos de tecnologia, de avanços, podem mascarar, de certa forma, a realidade, tendo em vista que nem todas as pessoas e países terão acesso. Então nós temos uma tendência desigual no processo de acumulação de tecnologias, o que leva fatidicamente a mazelas sociais. Tá certo que para entender esse conceito de globalização não é tão simples assim. Para facilitar, vou trabalhar com 3 autores. Vamos lá. Anthony Giddens, em 1990, cita que a globalização significa a intensificação das relações sociais à escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos que ocorrem a muitos milhares de quilômetros de distância, e vice-versa. Para Leonardo Boff, no ano de 2002, a globalização consiste no processo mundial de homogeneização do modo de produção capitalista, dos mercados e das transações financeiras, do entrelaçamento das redes de comunicação e do controle mundial das imagens e das informações. Para ele, a lógica que preside é a competição de todos contra todos. Leonardo Boff tece duras críticas aos complexos transacionais que homogeneizam mercadorias e produtos. Estaria em cima da ideia da obsolescência programada e produzida. Produtos fúteis, o mito da necessidade.
E não somente isso, a lógica da competição sendo perversa, desumanizando o processo de globalização. O grande geógrafo brasileiro Milton Santos cita que nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Na sua obra, Por uma Outra Globalização, Milton Santos cita ainda que vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. Haveria nisso um paradoxo pedindo uma explicação? Milton Santos não é um autor fácil. Ele merece muitas leituras, debates e entendimentos. Simplificando um pouco de sua obra, ele cita também que a globalização pode ser vista de 3 formas. A globalização como fábula, aquela no qual nós temos as tecnologias mascarando a realidade. Parece que vivemos num mundo encantado, onde temos acesso a tudo, mas será que esse mundo realmente é bom? O segundo ponto de Milton Santos é o mundo como perversidade, o mundo como ele realmente é, um mundo perverso, um mundo de desigualdades. Existem pessoas que, olha, pois bem, desfrutam dessas tecnologias e vivem na riqueza, mas boa parte das pessoas no mundo passam fome. E finalmente ele conclui por uma outra globalização, uma globalização mais humanística. Se nós, seres humanos, produzimos tanta tecnologia, se somos capazes de curar doenças, se conseguimos trazer energia e potencial para a humanidade, por que isso não pode ser para todos? Por que existem grandes problemas no mundo? Então, sua obra merece ser analisada. É um importante autor da geografia. Quando Gilberto Gil declama em sua música que antes o mundo era pequeno e a terra é grande, ele faz referência ao conceito de lugar. O mundo do indivíduo, ele é pequeno, cercado de suas peculiaridades. E para conhecer o planeta Terra todo, é muito difícil e complexo. É necessário elementos tecnológicos. E isso irá ocorrer com a revolução técnico-científica e informacional, a famosa terceira revolução industrial, que irá possibilitar uma série de tecnologias no quais serão responsáveis pela facilidade de acesso ao ciberespaço. Você pode conhecer o planeta todo sem sair da sua casa, através da internet. Você pode fazer uma viagem demorada para a Europa, através do avião. E aí ele cita que hoje o mundo é muito grande, porque a Terra é pequena. É como se ele declamasse através de poesia o conceito de David Harvard no seu livro A Condição Pós-Moderna. Entender os elementos constituintes da globalização não é tarefa tão simples e fácil. Para melhorar os seus estudos e aprofundar o seu conhecimento, eu deixei na descrição desse vídeo algumas referências. Eu sou o professor Davi. Você está na Sala dos Mestres. Deixe o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!